Bom, em momento de pandemia, todos já sabem, já estamos há praticamente 4 meses, né? Com casos positivos aqui em nossa cidade. Providência sendo tomada, mas o número de casos sempre aumentando. Já sabíamos que isso ia acontecer. Tivemos uma coletiva aqui já mais de 2 meses atrás, quando tomamos algumas providências sérias em relação a Santa Cruz do Rio Pardo. Todos sabem que as últimas 2 semanas nós ficamos com o comércio fechado, contrariando aí a expectativa de todos que iríamos abrir, nós não abrimos. Encerramos mais esse ciclo de 14 dias, tentando limitar o número de casos em Santa Cruz do Rio Pardo. O número de casos continua aumentando, dentro de um ritmo controlado. Casos confirmados na última semana, nos últimos 7 dias, 43. Na semana anterior, 67. Estamos com a média atual diminuindo os casos, dando o resultado esperado pela parada de todas as atividades durante 2 semanas. Nós, a partir de amanhã, estaremos assumindo muitas determinações do Plano de São Paulo, do governador Dória, algumas coisas mais restritivas, outras menos restritivas, no intuito de, analisando localmente, conseguirmos controlar essa doença a nível local. Esperamos que a nível nacional também se ocorra sucesso em relação a isso. Nós temos hoje 3 fatores verdes, 1 fator laranja e 1 fator vermelho. Fator vermelho são pacientes em UTI. Nós temos o número de pacientes de UTI. Teoricamente não temos vagas em UTI hoje. Por quê? Teoricamente. Porque nós falamos em relação às vagas oferecidas ao SUS, para credenciamento do SUS, e essas vagas estão todas ocupadas. Porém, nós temos mais vagas que não oferecemos ao SUS, mas que a Prefeitura faz o custeio para internar em caso necessário. Então, não faltará vaga em UTI em Santa Cruz do Rio Pardo. As vagas também, em relação a internações, também estão todas ocupadas. As vagas oferecidas ao SUS. Nós oferecemos 15 vagas ao SUS. Porém, nós temos mais vagas que nós não oferecemos ao SUS, mas a Prefeitura banca mais vagas, sendo necessário, os pacientes serão internados, não serão transferidos. Por que agimos dessa forma? Porque temos um hospital com capacidade limitada. Nós oferecêssemos 10 vagas ao SUS de UTI, 30 vagas para internação SUS, em clínica médica. Poderiam vir pacientes de outras regiões e ficarmos sem vagas para o povo de Santa Cruz. Se o nosso hospital fosse um hospital enorme ou regional, poderíamos fazer isso. O nosso hospital é pequeno, então temos que preservar as vagas. Mas oferecemos vagas suficientes para a região de 84.183 habitantes, oferecemos vaga suficiente de UTI e vaga suficiente de clínica médica, que estão todas ocupadas. No aguardo de que, com o tempo, haja melhora desses índices, com as providências tomadas a nível de governo do Estado e também em Santa Cruz do Rio Pardo, é que nós, a partir de amanhã, iremos iniciar o Plano São Paulo de reabertura gradual de algumas atividades. Aberto aí para perguntas. Doutor, hoje haverá uma reclassificação pelo governador João Dória. Pode sofrer alguma alteração esse decreto ao longo do dia, caso a nossa região venha a ser reclassificada novamente em todo São Paulo? Não, porque o governador, ele progrediu para laranja há 1 semana atrás, tá? E daqui 1 semana que ele vai fazer nova análise se vai regredir ou não, ou manter, tá? Então a nossa região deve permanecer na fase laranja. Mas independente dessa classificação de hoje do governador, a nossa programação de abertura do comércio, nosso decreto e todas as atividades, era programada para 2 ou 4 semanas. A nossa previsão
é que mantenhamos o comércio nas condições que está: academia de ginástica, salões, bares, restaurantes, igreja, as atividades essenciais, supermercado, todas as atividades da forma que estão no decreto. Nossa previsão, permaneçamos assim por 4 semanas no mínimo. Se algo excepcional ocorrer, então nós vamos regredir para o vermelho, independente de outro decreto do governador. Porque se você planejar as atividades comerciais, o governador autorizou laranja há 1 semana. Se ele fechar a partir de segunda-feira, ele vai quebrar todo o comércio. Ninguém consegue planejar uma atividade comercial para 1 semana ou para 2 semanas. Então esse ciclo tem que ser pelo menos de 4 semanas. É por isso que quando o governador abriu, duas semanas e fechou, nós não fechamos. Porque como que o comércio chama seus funcionários, cancela os afastamentos, volta a trabalhar, põe em estoque, quando chega o estoque, manda fechar. Tá? Então tem que ver a parte financeira. Aí você está assassinando o comércio, né? Então a nossa previsão é 4 semanas. Deixa bem claro a todas as atividades que daqui 4 semanas, quase com certeza vai regredir. Que naturalmente vai haver um aumento de casos, que não está ainda na fase de declínio. Naturalmente haverá aumento de casos e naturalmente nós chegaremos próximo da capacidade do hospital. Tá? Então, quase com certeza, daqui 4 semanas, se regride para a fase vermelha em Santa Cruz do Rio Pardo. Avisando antecipadamente, por quê? As pessoas têm que se preparar financeiramente para isso. Vai abrir, vai desafogar financeiramente, vão funcionar, vão pagar seus funcionários, pagar seus encargos, pagar seu aluguel, faturamento de 1 mês, sabendo que daqui a 1 mês, provavelmente os índices mostrarão que tem que fechar novamente. Tá? Certo? Então, é mais ou menos por aí. Prefeito, o senhor mostrou uma preocupação muito grande nos seus boletins em relação a domingos em Santa Cruz do Rio Pardo. Como que fica o funcionamento necessariamente nesse dia da semana? Aos domingos, e esse domingo já, o decreto vale a partir de amanhã, então amanhã já funciona. Aos domingos é praticamente tudo fechado. Aos domingos funciona o quê? Posto de gasolina, farmácia, hospital, UPA, SAMU, ele fecha, né? Nos bares e restaurantes só funciona aqueles que fornecem alimento pronto para entrega a domicílio ou drive-thru, mas porta fechada. Aos sábados nós fechamos também supermercado, mercearia, loja de conveniência, tá? O supermercado fechou os domingos, né? Ao sábado permanece aberto o mercado e mercearias. E as atividades de rua, lojas normais, loja de comercial normal, fecha também aos sábados. O comércio normal funciona só de segunda a sexta. Procurando fazer que nós tenhamos 48 horas de limitação de movimentação dentro da cidade. 48 horas, grandemente limitado o número de pessoas nas ruas, com certeza você consegue não eliminar a contaminação, mas diminuir a contaminação. Quando mais pessoas saem à rua dia de semana, aumenta a contaminação. Saindo quase nada sábado e domingo, diminui a contaminação, de maneira que nós tentamos fazer um balanço para equilibrarmos aí o número de casos positivos. Prefeito, algumas das medidas tomadas pelo senhor parecem para a gente muito mais intuitiva do que baseada em resultados comprovados. No começo da pandemia, o senhor disse que quanto mais tempo o comércio ficasse aberto, mais a população se dissolveria nas ruas. Fechando aos finais de semana, a gente tem percebido uma corrida nas vésperas e um superlotamento de supermercados, açougues e padarias. O senhor não tem uma preocupação com essa corrida, esse desespero da população? E eu emendo em outra pergunta. Em outras cidades foram criados... Uma pergunta só, senão não vou... Tá. Foram criados comitês de crises. Aqui até agora... Uma pergunta só. Não é intuitivo. É você saber o que está acontecendo na cidade. E os resultados são analisados diariamente. Tá certo? Quando nós falamos que quanto mais tempo aberto o comércio, menos aglomeração, é isso que fazemos. O governador mandou o comércio ficar aberto 4 horas por dia, segunda a sexta. Ou 6 horas por dia, 4 dias por semana. Nós estamos abrindo das
das 8 às 6 da tarde o comércio, de segunda a sexta. É isso que se entende horário maior de atendimento, certo? Tá? Não adianta você abrir 4 horas e concentrar. É isso que nós estamos planejando. Abre-se das 8 da manhã às 6 da tarde, tá? Então isso não é intuitivo. O mesmo número de pessoas na rua, distribuído ao longo do tempo. Fechar aos domingos. Primeiro final de semana ficou aberto açougue e padaria. Ocorreu a aglomeração que fechamos o mercado. Todo mercado tem açougue e tem padaria. Então todos ocorreram para o açougue de rua e a padaria de rua. Então fechamos também aos domingos. Tá? Vai haver aglomeração aos sábados? Não, porque todos os mercados também serão abertos. Tá certo? E as pessoas têm que se acostumar e habituar a fazer a sua reserva natural de alimentos, que domingo não vai ter. Tá? Comitê de crise. Comitê de crise, a maioria dos lugares, é só para dar satisfação política à população. Tá? São comitês que não resolvem, são comitês que não analisam, são comitês para dar resposta. Cada um é responsável por uma coisa. Tá? Você vê nas entrevistas do governo, cada um falando uma coisa para dizer a responsabilidade está diluída. E não é o caso. Nós não temos em Santa Cruz especialistas suficientes para um comitê de crise. Comitê de crise para dar palpite não resolve. Não se trabalha com palpite, se trabalha com avaliações. E graças a Deus, sempre estudei bastante, sou médico, sou prefeito há 7 anos e meio, e me preparei para ser prefeito. Eu não sou prefeito porque tinha voto. Eu me preparei para ser prefeito, que era meu ideal de vida. Então eu estou preparado para ser administrador e assumir responsabilidades. E estou assumindo. Tá? Me aconselho, me oriento, mas assumo as responsabilidades. Não diluo as responsabilidades. Tá? Mas me oriento, com certeza. Com muitos colegas de fora daqui, inclusive, colegas de escola. Do comitê de crise do governador, vários foram colegas de escola meu. Alguns já saíram de lá. Prefeito, a gente está vendo aqui no decreto que há uma previsão, né, de multas e de penalidades para as pessoas, para os comerciantes e para os civis que não cumprirem as determinações. Vai haver também por parte do corpo de funcionários da fiscalização da prefeitura orientação, vai haver equipes que vão visitar o comércio, que vão fiscalizar, vai haver um reforço na fiscalização? Isso nós já fazemos diariamente. Por exemplo, o decreto anterior foi percorrido os estabelecimentos que eram atingidos, orientando um por um antes de ele entrar em vigor. Tá? E esse aqui, na essência, está retornando o decreto de 3 semanas atrás, certo? E todos serão orientados. Nós não saímos multando simplesmente, tá? Agora, por exemplo, na praça tal está cheio de criança brincando. Ontem, foram na Jardim Santana ontem à noite, fiscais foram lá. Chega lá cheio de criança, adolescente, você vai e conversa com eles, né? Mas o que você pode fazer? Não é caso de polícia, né? Orienta, conversa, tá? Mas por isso nós dissemos, né? Que é uma questão de educação. De educação dos pais. Né? Os pais têm que educar seus filhos, né, a tomar os cuidados necessários. Né? Ontem interditamos um bar lá no Duque de Caxias, perto do tiro de guerra, tá? Que por sinal nem existia como oficialmente, mas estava lá funcionando e criando problemas, entendeu? Aí teve que ir lá com a polícia, fazer interdição e fechar. Tá? Essas atitudes são tomadas. Né? Tivemos reclamações antes, 3 dias atrás, que a fiscalização não atendia quando telefonava. Ocorreu realmente, né? Deu problema no telefone, problema com a empresa e no próprio aparelho, né? E quem está com o telefone não sabe que está com problema, né? Certo? Não chama, né? Não chamou, não foi, tá? Então, no dia seguinte, foi descoberto, foi trocado o equipamento, tá? E nós temos um plantão 24 horas, que é um número que é divulgado todo dia no meu Facebook e na rede social também, da Prefeitura, tá? 24 horas tem fiscal à disposição para denúncias. Segunda a segunda, inclusive sábado, domingo e feriado.
Prefeito, a nossa reportagem recebeu a informação de que a primeira-dama testou positivo para a Covid-19. Queria saber se o senhor confirma essa informação. Não, ela fez um exame particular por conta própria, né? Certo? E deu um duvidoso, tá? Então foi refeito ontem 2 vezes, não deu, tá? Então surgiu uma dúvida, terá que ser refazer novamente. Tá? Inclusive eu também fiz ontem negativo. Por enquanto, né? Tá? Por isso fica tudo longinho aí. Prefeito, uma questão também, no último domingo teve uma mulher que morreu vítima de infarto em Caporanga, mas ela testou positivo para a Covid-19. Na oportunidade, funcionários do SAMU estiveram por lá e não estavam com os equipamentos necessários que tem que usar. E eles não foram testados em relação à Covid-19 também. Pelo contrário, está acontecendo uns testes na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. A Prefeitura, através do senhor, pretende notificar o SAMU para que possam ser testados também? Veja bem, o funcionário do SAMU, quando sai a campo, ele tem que agir como se todos que eles fossem atender fossem positivos. Mas não agiram. Mas eles têm que fazer isso. Eles têm equipamento para isso e devem agir dessa forma, certo? Assim como o policial, quando sai a campo, ele não sabe se a pessoa está com a faca desarmada ou com a metralhadora. Ele sai preparado para a metralhadora, certo? Eles têm que estar preparados. E estão preparados, tá? Às vezes acontece o quê? Menospreza, né? Ah, não tem nada, não é nada. Pode acontecer isso, entendeu? Tá? Essa paciente não faleceu de Covid, porém teve Covid, certo? Ela faleceu do infarto, né? Tá? Bem claro em relação a isso, né? Tá bom? E também a coleta do swab dessa senhora, tá? Não deu conclusiva, já veio o resultado, tá? Nem era Covid também. Prefeito, em um dos últimos vídeos do senhor, uma frase, uma expressão chamou muita atenção, ao qual o senhor disse que os frequentadores de bares eram bêbados e deveriam buscar as bebidas e consumir nas suas casas. Isso gerou uma polêmica nas redes sociais e para quem assistiu. O senhor se expressou de maneira errada, mesmo a gente... O senhor que está interpretando de maneira errada. Eu não falei que os frequentadores são bêbados. Eu falei que alguns são bêbados e a maioria não. Tá certo? Entendeu? Ok. Tá? Então você está colocando errado. A sua interpretação é a que te convém. E foi a mesma da população. Tá? Mas não é. É só você ouvir. Lá está escrito. Realmente existem as pessoas que vão e bebem no local e são bêbadas e ficam lá bêbadas, você vê nas esquinas, tá? E existe aqueles que não são bêbados, são frequentadores, tá? Certo? Nesse momento é para consumir em casa, não é na porta de bar. Prefeito, atividades religiosas, academias e salões de beleza são 2 decretos, né? Eu vi aqui, vão estar funcionando. A religioso já está funcionando há 2 semanas. Com as restrições. Com as restrições rigorosas, está funcionando, bem orientado, sem problema. A academia já funcionou durante algumas semanas e salões também, tá? Depois dessa restrição última de 2 semanas do vermelho, nós fechamos. Agora reabre novamente com todas as restrições. Com aquelas regras. Com as regras anteriores, todas elas. Prefeito, o senhor falou no vídeo do senhor, recentemente, que se reuniu com o presidente da Associação Comercial, com o Arthur, sobre possíveis sugestões, até procurou que muitos empresários criticam, mas acabam não comparecendo, criticam em redes sociais, mas não vão na hora de reunir para dar sugestão. Agora o senhor vai fechar, por exemplo, açougues aos domingos, e houve uma reclamação por esses empresários, haja vista que eles dizem que é o dia forte, que eles vendem mais, e realmente tem uma procura maior nesses dias. Houve um pedido especial por parte da associação para esses empresários, ou para outros que vão fechar, vão padarias também? Eu não vou entrar nem no pedido especial, né, que são muitas categorias que querem funcionar aos domingos, entendeu? O que eu digo é o seguinte, o dinheiro da população é um só, tá? Se ele não gastar no domingo, vai gastar no sábado, na sexta ou na segunda. O dinheiro é o mesmo, o número de pessoas a consumir é o mesmo, tá certo? Isso vai mudar a data do consumo, só isso. O açougueiro tem que se preparar que as caixas de carne, ou o boi, ou o quarto, que seja do boi, ou do porco, não pode chegar no domingo. Tem que chegar na sexta-feira para vender no sábado. Questão de adaptação. É por isso já avisamos com antecedência, tá, que fecharia domingo. Para que eles não tenham lá toda a carne preparada e não tem por que vender. Tá? Por isso, com antecedência. Certo? Nesse final de semana, não funciona. Seria ótimo para eles domingo, porque o mercado está fechado. Todo o mercado tem açougue, ele vai vender o dobro no domingo, certo? Tá? Agora, no sábado, vai ter os mercados abertos, tá? E a quantidade, com certeza, vendida, vai ser a mesma no total da semana.
Não é fechar o domingo para vender menos. Prefeito, o senhor disse no começo da pandemia que haveria uma fila única para os leitos. Ricos e pobres entrariam nessa fila única e a gente está percebendo um aumento do número de casos e também de ocupação dos leitos. Se chegarmos a 100%, qual vai ser a medida do senhor tomada em relação a isso? A fila única é em relação ao pronto-socorro. Nós colocamos que o pronto-socorro de Covid seria a Santa Casa, tá? E a fila única para todos os outros casos seria a UPA. Não importa se é rico ou pobre, quebrou o fêmur, tal, é UPA. A não ser que o SAMU atendeu, ou o resgate, ele tem o poder de levar direto no pronto-socorro da Santa Casa, certo? Os leitos de internação, a prioridade é SUS, que eles não têm para onde ir. Se faltar leito, mas por enquanto não está faltando, os casos particulares de convênio serão transferidos. Eles podem ir para o Hospital da Unimed Ourinhos, sem problema nenhum, certo? Mas por enquanto temos capacidade e estamos recebendo pacientes de outras cidades, convênio e particular, vindo para Santa Cruz. Por quê? Pelo resultado do nosso hospital, as pessoas da região estão vindo se internar aqui. Por isso esse grande número de internações de convênio particular. O senhor tinha dito que estava pretendendo fechar no horário do almoço, mas aqui não está especificado. Vai ficar aberto das 8 às 6. Fica direto aberto. Direto Aberto por quê? Aí nós teremos que colocar outros horários de ônibus, mais pessoa dentro do ônibus, tá certo? É melhor que ele faça a refeição no local do que fechar o local, ter que ir para casa e levar mais contaminação e mais gente na rua, tá certo? Agora, tudo isso, a previsão é que mantenhamos aberto, igualzinho está, 4 semanas, com pequenas correções que vão surgir sugestões, tá? Já tenho ouvido muitas pessoas, esse decreto foi lido por muitas pessoas lá na prefeitura, tá? Oferecendo sugestões, até saiu o final, não foi feito hoje, tá? Mas algumas correçõezinhas ainda vão surgir, pequenas. Mas a ideia básica de manter aberto 4 semanas é que é o fundamental. Agora, pode ocorrer uma coisa absurda de contaminação e ter que voltar atrás em relação a isso, tá certo? Nós não temos um comitê de crise, mas nós temos pessoas que nós nos informamos e nos aconselhamos, tá? Não é uma pessoa que chega aqui, junta 5 pessoas, fulano responde isso, fulano responde não sei o quê, fulano responde não sei o quê. Não. Numa cidade pequena como a nossa, alguém tem que centralizar. No caso, eu sou médico, estou centralizando, eu sou administrador, tá? Se eu não fosse médico, teria que ter alguém para centralizar essas condutas. Que eu vi o prefeito e outras pessoas e centralizar. Isso aqui é muito pequeno para você diluir responsabilidades. Com bom ou mau resultado, a responsabilidade será minha. Assumir, vou continuar. Prefeito, algumas empresas de Santa Cruz do Parque, inclusive nas redes sociais, tem muitas denúncias, e minha pergunta é em cima disso: se chega à prefeitura esse tipo de denúncias? Algumas empresas que alguns funcionários testaram positivos e estão trabalhando normalmente. Não. Se a prefeitura tem esse conhecimento, o que a prefeitura faz em relação a isso? Que testou positivo e está trabalhando não existe, tá? Porque a prefeitura acompanha, tá certo? Mesmo que a pessoa faça particular lá em Ourinhos, esse resultado vem para cá. E quando faz esse uma particular farmácia aqui, também, a farmácia é obrigada a notificar de imediato. Todos os casos das farmácias são notificados, tá? Nós foram autorizados, o Ministério da Saúde a fazer, mas com a obrigação de notificar o município, tá? Com dado, endereço, tudo certinho. Aí o município vai entrar em contato telefônico à primeira vista, um por um, tá? Os de farmácia não tem relatório médico, então nós temos que fazer o afastamento, tá? Agora, dizer que a empresa sabe que a pessoa está positivo e obrigou a trabalhar, isso não existe, tá? O que existe é pessoas trabalhando sem saber que está doente. Isso existe, tá? Certo? A outra pergunta: mas se tem caso positivo, vai fechar a empresa? Depende do tamanho da empresa, porte e o que ela faz. Se tem uma empresa que tem 3 funcionários, trabalham lado a lado, uma lanchonete, um testou positivo, tem que fechar. O cara não tem como continuar trabalhando. Mas você tem uma empresa que tem 100 empregados com vários setores. Testou positivo em um setor. Você vai testar o setor, isso por conta do empregador, não é o município que faz, bem entendido, tá certo? Os empregados é o patrão que tem a obrigação de fazer, tá? Faz parte da medicina ocupacional, tá? Ela vai remanejar e fechar o setor, colocando outros funcionários no local, para fechar a empresa.
A única que nós fechamos foi a Pedreira, tá? Por quê? Com um grande número de casos e sem prevenção nenhuma. Lá nós fechamos. Prefeito, só para deixar clara a história que o Dário perguntou da mulher de Caporanga que acabou falecendo, o exame dela conclusivo foi confirmado ou não? O pós-mortem não confirmou. Tá? Prefeito, gostaria que o senhor respondesse também essa questão do SAMU, o senhor acabou não respondendo especificamente. Só terminando essa resposta. É que para você atestar como morte por Covid, só pode ser por PCR, não pode ser teste rápido. Com o teste rápido existe o falso positivo e o falso negativo, então não pode ser teste rápido. Ela era positiva por teste rápido, tá? No pós-mortem foi colhido no cadáver o material nasal e encaminhador fluidos que veio inconclusivo, tá? Então não entra como positivo, tá bom? No caso, esses funcionários que tiveram contato com ela, eu tenho informação que eles foram afastados, inclusive estão retornando hoje. E outros funcionários que tiveram contatos com esses funcionários ali do SAMU também, serão submetidos a testes? Aí a decisão é da empresa que administra o SAMU, tá certo? Não é uma decisão de cada prefeito. O SAMU atende 12 cidades, tá certo? Não é só Santa Cruz. Então não é o prefeito de Santa Cruz que vai falar como vai funcionar o SAMU, tá? Então, atende 12 cidades, desde o óleo até Salto Grande, tá bom? Espírito Santo até Chavantes, Timburi. Então, é uma regra única. Não é o prefeito de Timburi falar eu quero que faça tal coisa no SAMU, tá certo? Quem faz é a UMES através da empresa que administra o SAMU. Então, eu não vou interferir no funcionamento deles, tá? Não compete a mim. Caporanga está tendo uma atenção especial em relação aos números de casos ultimamente? Foi feito, nós temos funcionários lá, a busca ativa entre os familiares, tá certo? O ciclo lá parece que encerrou, parou de aparecer novos casos suspeitos. O grande foco que nós temos agora é aqui em Santa Cruz, né? Tá? É de um pessoal que fez uma reunião para preparar uma pescaria para julho, apareceu alguns pacientes, aí teve um almoço no dia seguinte com a família, e naquele grupo já tem 19 positivos. Perfeito. Tá? Provavelmente vai aparecer muito mais, né? A gente tem percebido pouca transparência por parte da Santa Casa em relação aos funcionários afastados, suspeitos e confirmados. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Não existe falta de transparência na Santa Casa. Discordo de você mais uma vez, tá certo? É que eles Os não dados, emitem boletim, os igual dados, a os dados. por exemplo. Sim, mas a Santa Casa não vai emitir boletim mesmo. Quem emitir boletim é a prefeitura. E também certo? não emitiu, E não é da Santa Casa, tá? Nós não emitimos boletim sobre nenhuma empresa, tá? Em nenhum caso positivo quem está doente. A regra é igual para todos, tá certo? Existe vulnerável afastado lá? Existe. Quantos? Não vou responder, certo? Nesse momento, tá? Nem sei quantos tem hoje, tá bom? Tá? A regra é igual para todas as empresas, Santa Casa, SAMU ou Saúde, tá certo? Nós nunca dissemos, e as pessoas perguntam, quantos tem positivo em tal empresa? Quantos tem positivo em tal bairro? Nunca falamos isso e não vai ser falado, tá? Internamente, se tomam as condutas, tá? São afastados, vão para tratamento, são isolados, se afastam os contactantes, tá? Todas as condutas são tomadas, tá? Não existe nenhuma falta de transparência na Santa Casa em nenhum lugar. Nada é oculto. Se informa aquilo que tem que ser tem que ser informado. Por falar em transparência em Santa Casa, a entidade está em intervenção municipal desde o início do ano e até agora não tem acordado da transparência. Você não acha que seria a hora de adotá-la? A pergunta hoje é sobre Covid. Prefeito, na questão da empresa, voltando aí, vou insistir nas questões de empresas, até porque no nosso meio jornalístico é comum a pessoa entrar em contato e oferecer denúncias, inclusive nomes. É claro que a gente não leva lá, e sim para a Secretaria de Saúde, no caso. E eu insisto nessa pergunta porque o Departamento de Jornalismo da Band FM vem recebendo muitas reclamações com nomes, com dados, e se for comprovado a penalidade para aquele empresário que, mesmo sabendo que uma pessoa testou positivo, continua trabalhando, qual seria? O senhor pode falar? Olha, tem que ter a denúncia primeiro, entendeu? Agora, tem penalidade criminal, tem notícia crime, tem código de processo penal, tá? Não é só a legislação do decreto municipal, tá? Se você pega um funcionário, mesmo você, se você estiver com Covid, saber que está positivo com Covid, tá? Sair sem máscara na rua, sair passear,
você pode pegar até 1 ano de cadeia, certo? Isso é para qualquer um. O patrão que obrigar o funcionário doente comprovadamente positivo a trabalhar vai ser penalizado, não só do ponto de vista trabalhista, como do ponto de vista criminal, tá? Vai ter que ter comprovação e denúncia. Aí na casa até de polícia, né? Tá? Ministério do Trabalho. Tá? Perfeito. Ivermectina, doutor Jonas, diretor da Santa Casa, deu uma entrevista falando que está recomendando de forma preventiva para quem teve contato com caso positivo. E Pau Sul, o prefeito Serginho está distribuindo para a população de grupo de risco. Eu queria posicionamento do senhor como médico e também como prefeito sobre a droga e sobre até uma possível distribuição. Bom, já falei sobre isso, não vai ser distribuído. Não existe comprovação científica nenhuma, nem mesmo indícios de que isso funcione, tá certo? Já falei em vídeo várias vezes, já falei em entrevista várias vezes. Assim como nós proibimos na rede pública a dispensação de cloroquina para paciente ambulatorial, nós só autorizamos para paciente internado. No caso da ivermectina, também foi proibido na rede pública a dispensação da ivermectina para tratamento de Covid. Somente continuou autorizado com receita médica para tratamento de verminose e parasitose, tá certo? Não tem nenhuma comprovação. O médico que lançou isso, inclusive de Goiás, está internado na UTI, né? Que soltou essa boataria toda, né? Está internado na UTI, caso grave. Existe a manifestação da USP, São Paulo, a escola que eu me formei, dizendo que não deve ser usado, não tem nenhum fundamento científico. Quando se fala que funcionou em tal lugar, geralmente são lugares que nunca fizeram pesquisas. As doses que alguns médicos estão receitando são empíricas. Você receitando 3 por dia, 2 dias seguidos. Você vê 1 por dia, 10 dias. Você vê 1 por mês para prevenir. É tudo empírica, é tudo invenção. Tá? É claro, os médicos são livres para prescrever, mas o poder público não é obrigado a entregar o remédio, porque não tem comprovação nenhuma. Tá certo? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta a respeito da fiscalização novamente. Desde o início da semana, houve aumento na divulgação daquele protocolo sanitário intersetorial do Plano São Paulo. Haverá um aumento dos quesitos a serem averiguados pelos fiscais da Prefeitura a partir da próxima segunda-feira, com a inclusão também no decreto daquele protocolo? Veja bem, o decreto regula a parte municipal. Os protocolos de higiene e tal, continuam geral do Ministério da Saúde, do Estado, isso continua funcionando, valendo, né? Nós estamos disciplinando apenas o funcionamento das atividades. Então, os protocolos de higienização, de saúde e prevenção não mudam, certo? É por isso que a fiscalização, nós temos o pessoal do Código de Postura e também fiscais da Vigilância Sanitária trabalhando juntos. Nós deslocamos daqui para trabalhar com eles, para que tenha informação em relação a isso. São atuações diferentes do Código de Postura, dos decretos do governador, do Ministério da Saúde. Perfeito. Temos ouvido muitas reclamações dos alunos da rede pública municipal que não estão conseguindo acompanhar as atividades, estão com problema e infelizmente isso está sendo uma coisa geral, né? A população com pouco acesso, não só no município de Santa Cruz como no Brasil todo. Há um plano da Secretaria de Educação de fazer projetos de recuperação para o próximo ano? Há alguma coisa sendo estudada nesse sentido? Olha, vai ser feito o que for necessário e possível. Tá? O governador anunciou que as aulas voltarem em outubro, ontem já mudou de opinião, não voltam mais. Né? Já está mudando porque não vai ter condições. Tá? O Ministério da Educação já comunicou que as aulas nas escolas de nível superior não voltam este ano, será à distância até o final do ano. O ano letivo das escolas de nível superior serão todos à distância. Tá? Daqui a pouco vai chegar essa informação também para as escolas municipais e estaduais, nível médio e nível primário. Tá? Provavelmente, eu acho que não tem retorno às aulas. Tá? Isso aí vai ter que fazer uma recuperação depois. A grande maioria dos alunos estão conseguindo acompanhar. Nós achávamos que até os professores não teriam muitas condições de fazer essa preparação. E foi uma grata surpresa termos a dedicação dos professores para montar essas aulas, despertar interesse, e quase que 100% em Santa Cruz está conseguindo ter acesso e acompanhar. Tá? E existe o apoio às famílias para que isso aconteça. Tá certo?
Então, a grande parte está conseguindo. Mas, lá no início da pandemia, quando se começou as aulas à distância no estado, nós em Santa Cruz não iniciamos, porque nós achamos que não seria o ideal. O ideal seria nós fazermos reposição depois, final de semana, feriado, e entrar em dezembro. E não iniciamos a distância. E programamos iniciar presencial em 2 de julho, porque essa era a previsão do governo federal e estadual, que a epidemia em 2 de julho estivesse controlada. E ela não está nem na metade ainda. Então nós tivemos que rever essa decisão em maio e iniciamos o ensino à distância em junho, tá? Que não seria possível o retorno às aulas em julho. E eu acho que esse ano não tem aula. Dificilmente vai ter aula esse ano. Prefeito, a gente sabe que essa pandemia pegou o mundo todo de surpresa, né? Países, grandes capitais, até mesmo o interior teve que ir se adequando, né, para a flexibilização de ter um controle, né, do combate ao coronavírus. E a gente vê que algumas pessoas usam de forma política desta pandemia, né, para se promover. O senhor, em um dos boletins, o senhor deu resposta a um vereador que foi a uma emissora de rádio, né, e disse que deu sugestões e opiniões em relação ao comércio. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, o que eu digo é muito fácil você estar fora do poder de decisão. Você não tem obrigação de decidir. Você não tem poder para decidir. E aí você dá opinião. Eu faria tal coisa. Tá? Essas pessoas deveriam ficar quietinhas. Principalmente sendo políticos. Tá? Se é político e tem uma opinião, deveria comparecer ao gabinete ou telefonar. Olha, prefeito, eu acho que se o senhor fizer isso, vamos estudar essa situação, tudo bem. Agora, ir na imprensa e dizer, eu abriria o comércio no momento que eu fechei, é muito fácil. É jogar para a torcida. Tá? E nós não estamos jogando para a torcida. Nós estamos tentando trabalhar o máximo possível tecnicamente, procurando sempre acertar. Eu já disse várias vezes, nem sempre se acerta, mas você tem que ter a decisão e tentar fazer o melhor possível. Tá? Estar fora da administração e dizer que está errado é fácil. Acha que está errado? Comparece ao gabinete. Como eu disse num vídeo, o presidente da Associação Comercial, Arthur, ligou, marcar uma reunião com os empresários, tal, que estavam aí reclamando. Pode marcar. Não conseguiu marcar. E ele foi. Certo? Eu preciso me traga exatamente aqueles que estão reclamando, que estão mais bravos, contestando. Eu quero ouvir a opinião dessas pessoas. Eu não quero ouvir a opinião das pessoas que concordem comigo, não. Quero ouvir a opinião daqueles que discordam. Esse é que me interessa. Que talvez faça eu mudar de atitude. Tá? Mas resolveram, não foram. Ainda falando sobre política relacionada ao coronavírus, no início da pandemia aqui em Santa Cruz, um agente político informou, até divulgou, que junto ao Major Olímpio conseguiria o ministro Mandetta, na época, testes rápidos exclusivos para Santa Cruz do Vale, que a gente viu que isso não aconteceu. Né? De fato, né, não aconteceu ou chegou esses testes rápidos aqui em Santa Cruz? Olha, o que eu respondi na época, que se esses testes rápidos viessem para Santa Cruz do Vale, seria criminoso. Tá? Porque o Ministério da Saúde, o governo do Estado, tem que trabalhar de uma forma programática. Não é para Santa Cruz porque um senador pediu. Tá? Vieram testes rápidos? Vieram, tanto do governo do Estado quanto federal. Certo? Vieram. Mas proporcional à população de casos para todas as cidades do Brasil. De forma igual. Não foi pedido de ninguém. Tá certo? Tá? Prefeito, o governador recentemente disse que o Carnaval paulistano está comprometido devido à pandemia. Já pensando aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a festa do peão, já tem um posicionamento? Não. Primeiro nós vamos ter que aguardar, né, se a prefeitura vai ter recursos no final do ano para deixar no orçamento para o próximo prefeito essa parceria. Tá? Como todos os outros eventos durante o ano vai acabar sendo suspensos, já foram suspensos, né, não tem como realizar, deve ter recurso da cultura para ajudar a ser parceiro na festa do peão. Por enquanto, ela continua marcada no aniversário da cidade. Tá? Mas pode acontecer de até lá estar proibido grandes aglomerações e eventos públicos. Aí você terá que adiar a festa. Né? Acho que acontecer, ela acontece.
mas pode ser que seja fevereiro, março, abril, né? Em relação a recursos, os recursos, principalmente do governo federal, estão chegando para as cidades, para Santa Cruz especificamente? As regras são iguais para todos os municípios, né? Tem o índice populacional, tá? E depois tem se você tem uma Santa Casa, se tem um hospital, se não tem, tá? São alguns recursos vêm direto para a Santa Casa, outros direto para o município, né? Alguns são carimbados para a saúde, mesmo vindo para o município, tem que ser gasto em Covid, não pode ser gasto em outra coisa. E outros vêm sem carimbo, entra no orçamento global, com os percentuais da educação, saúde e todos os setores, tá certo? A reposição dos recursos está sendo, não é tudo aquilo que nós perdemos, mas como nós cortamos muitas despesas também, tá certo? Então nós estamos com superávit até esse momento, tá? Nós não estamos com dificuldades financeiras no município, mesmo tendo passado na íntegra os recursos Covid direto para a Santa Casa, tá? Santa Casa está em intervenção, nós repassamos agora recentemente 5 parcelas de 280 mil recursos Covid do governo federal e do governo do estado, 1.400.000. Cidades que não têm Santa Casa, fica para a prefeitura esse dinheiro, tá? Aí ele compra álcool gel, ele compra máscara, ele faz isso, faz aquilo, né? Entendeu? Lava pneu de carro, faz o que quiser, né? Desde que com Covid, tá? Como nós temos a Santa Casa, e é importante mantermos a Santa Casa e a UTI, tá? Então nós repassamos esses dinheiros que são carimbados para Covid direto para a Santa Casa. Luiz, estou falando em Covid. A Codesan recebeu várias denúncias de que o alto escalão da Codesan estaria respeitando as regras de isolamento social e também nem usando máscaras. Isso no começo da pandemia, cerca de um mês atrás. Começou, né? Ainda na metade, né? Mas a situação se normalizou já? A epidemia não começou faz um mês, né? Não, faz 4 meses, né? Foi o que eu falei, Começou faz 4 meses, e há 4 meses atrás ninguém usava máscara, né? Certo? Não, lembrar que algumas coisas, lembrar que algumas coisas, tá? Elas foram feitas gradativamente, tá? E ninguém falou isso, tá? Mas eu falei, tá? Eu falei isso lá para trás, tá? Que como o Brasil não tinha recurso suficiente, não é dinheiro, não tinha máscara, então não se indicou máscara. Perfeito, mas porque o Brasil não fabricava máscara. Vou chegar na sua resposta, tá? Mas é bom você ter sempre um conhecimento mais global, né? A informação entra melhor, tá certo? No início se dizia máscara apenas para o pessoal de saúde. Por quê? Porque não existia máscara. E até hoje, isso aqui vem da China, tá certo? O álcool gel, não existia álcool gel. Álcool gel eu pagava R$ 3,60 na prefeitura. Álcool gel não, álcool 70. Hoje, a prefeitura teria que pagar R$ 7,50. Então eu proibi a compra, porque senão eu vou ser processado. Porque a nossa licitação foi por R$ 3,60. O fornecedor veio e pediu reequilíbrio para R$ 7,50, R$ 7,60. Proibi a compra. Então seria processado, mas depois, daqui 2 anos, afinal de contas, pagou o dobro do valor de mercado, né? Tá? Então muitas atitudes foram implantadas ao longo do tempo que não se tinha condições do Brasil fazer. Teste rápido não servia para nada, porque não existia. Não existia. Internar em UTI somente os casos graves, porque não tinha vaga em UTI. Então muitas coisas foram implantadas ao tempo, inclusive a máscara. Ela foi implantada ao longo do tempo quando se obteve máscaras suficientes, as importadas, tá certo? E o povo aprendeu a fabricar suas próprias máscaras. Perfeito. Aí, agora, a Codesan, que o alto escalão não usa, não tem essa informação. Eu vou na Codesan todos os dias, tá certo? E todos os dias eu entro lá. Esses dias, inclusive, quando eu entrei no corredor, tinha um funcionário sem máscara, mandei advertir. Prefeito, com todos esses gastos durante a pandemia, já dá para ter uma noção do rombo que a Santa Casa está tendo com a pandemia? Estamos nem se preocupando com isso mais, né? Tá? Nós assumimos com 26 milhões de rombo na Santa Casa. A ideia era equilibrar. Nós tínhamos um prejuízo de, não sei se era 300 ou 400 mil mensal, fora o rombo, esse prejuízo, né? Então, aumentando mês a mês esse prejuízo. Então, nós fizemos uma programação de corte de despesa e aumento de receita
para entregar, depois de alguns anos, para uma nova administração leiga da Santa Casa. Tá? Isso veio tudo por água abaixo, porque começou a pandemia, as receitas caíram, porque não tem mais cirurgia eletiva, então não tem nem particular, nem Unimed, nem convênio, receitas particulares caiu, tá? Aumentou as despesas, porque você tem que manter todas as equipes de plantão para atender os pacientes, então o prejuízo aumentou. Porém, os repasses também aumentaram, porque dinheiro federal, dinheiro estadual, dinheiro do município, de tal maneira que a dívida não está aumentando. A dívida está diminuindo. Estamos pagando fornecedores, pagando médicos, né? No mês passado, nós começamos a mexer com a folha dos médicos, né? A Santa Casa devia para os médicos mais de quase R$1 milhão, né? Que trabalharam o ano inteiro sem receber da administração anterior, certo? A partir de janeiro está em dia. O anterior tinha mais de R$1 milhão. Então nós começamos a pagar, no mês passado, pagamos 150 mil para médico, perde R$1 milhão. Ao longo do tempo tem que pagar. Pagamos todos os fornecedores de Santa Cruz, nós pagamos todos. Os importantes de fora, que a Santa Casa depende deles para funcionar, também pagamos ou renegociamos. Dívidas trabalhistas, renegociamos todas, muitas pagas, outras parceladas. Dívidas tributárias, quase todas já renegociadas e parceladas, e uma grande parte paga, mas isso com recurso público, não da Santa Casa. É os recursos Covid, federal, estadual e do município. Do município também outros recursos que não do Covid. Tá? No final da pandemia, a Santa Casa vai estar melhor do que entrou. Tá? Certo? Mas não porque nós produzimos mais e gastamos menos. Nós vamos produzir menos, gastar mais, mas a situação financeira vai melhorar e o aporte de recursos aumentou. Prefeito, por falar em dívidas da Casa, recentemente houve uma polêmica com o Banco Santander, né? A instituição acusa a Santa Casa de ter retido o dinheiro nas contas bancárias e não ter descontado na folha de pagamento dos funcionários. Isso, segundo o banco, configuraria articulado. Essa questão está resolvida já? Não faço ideia. Prefeito, a última pergunta da minha parte, em relação até a alerta, claro que não existem nomes, mas volta na questão da empresa. É claro que o empresário tem que punir sim e parabenizar o seu funcionário em relação a essa pandemia, as recomendações. Mas se o prefeito municipal, de repente, acabar flagrando algum funcionário do alto escalão da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo praticando atividades esportivas, aglomerações, qual seria o seu posicionamento? Bom, então eu falo concreto, pode falar nome. Não. Eu tenho esse direito enquanto jornalista. Não, você não vai falar? Quem? Não, estou dando. Não, o funcionário de alto escalão que estava praticando atividade esportiva do grupo, não. Existe. O que poderia acontecer? Até remeter no exemplo, se acontecer isso concretamente com um funcionário de alto escalão da prefeitura, entendeu? Vai ser aplicado o que está nos decretos, está no Código Sanitário, com certeza. Muito obrigado.